Olha o Sidney atrasadinho. E aí, vamos então começar? Bora começar. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação, né? Joia. Tá dando para ver direitinho? Tá ok pra mim aqui, gente. Se tiver ruim, escrevam no chat. Agora eu não consigo ver, né? Então, bora lá, né, Camila, conversar um pouquinho sobre algumas estratégias argumentativas, um Vamos. bate-papo bem tranquilinho, assim, fugindo um pouco desse modelo de aula, vai ser mais um bate-papo, então não vai ser primeiro eu falar, ou a Camila, e depois, em seguida, a outra professora vai falar. Então a gente vai conversando juntas, né? É, a nossa ideia foi essa mesmo. E assim, vocês podem ficar livres aqui para escrever qualquer coisa no chat, eu vou deixar aberto. E a gente vai conversando, respondendo questionamentos, tirando dúvidas, porque a gente sabe que a argumentação é uma parte que limita muita gente, né? Tem muitas, as pessoas têm dificuldades de argumentar, principalmente a depender do tema. Existem temas que a gente tem facilidade de falar, de discorrer, de dissertar, mas outros não. Então, podem ficar tranquilos aqui. O que a gente não souber, vocês irão pesquisar também. São muitas as estratégias, né? Então a gente vai falar só de algumas, a gente não dá É, conta de tudo, né? é verdade. Então, vocês também podem ajudar a gente com o conhecimento de vocês para agregar, né? Então, nosso primeiro ponto, né? O que é o argumento? Muito bem. E aqui no slide a gente colocou algumas coisinhas, né? Mas a gente vai discutindo isso ao longo dos slides, das aulas, né? De uma forma bem mais Uhum. tranquila, né? É, primeiro que argumento é algo que a gente encontra desde quando a gente começa a falar, quando a gente quer defender alguma coisa, o nosso ponto de vista, quando a gente quer convencer o outro de que a nossa ideia, que o nosso pensamento está correto. Então, normalmente, vamos supor, você sai aí com seu namorado, com sua namorada, vai num cinema e aí tem dois filmes em cartaz. Um filme de ação, que o seu namorado quer assistir, e você quer assistir um filme de comédia. Então vocês vão trocando argumentos. Não é opinião assim, ah, eu acho que esse é mais legal. Não, é você vai usar argumentos. Olha, esse filme é mais interessante porque tem tal ator, porque tem tal enredo, porque isso. Então você vai usando algumas estratégias para tentar convencer, persuadir aquela outra pessoa para que ele pense igual a você. Então, às vezes a gente fica achando que é colocar só um achismo, argumento é só você dizer o que você acha. Não, precisa ser bem fundamentado. Então, as pessoas que têm um bom argumento, que sabem argumentar, elas conseguem até dominar outras pessoas. E isso a gente vê na história da civilização, é algo assim, real, né? É isso aí. Então não basta só a gente falar, né? Falar o que a gente acha, expor, né? A Uhum, gente tem que aprofundar, né? Falar com profundidade sobre aquilo, né? É isso é ter o argumento, né? isso. Então, aqui a gente tem aqui nos slides algumas definições também, né? Segundo alguns dicionários. A Camila também na aula lá do. Opa, deixa eu aceitar aqui a galera. Camila deu aula sobre argumento, né, Foi, Camila? No foi. nosso primeiro projeto. Sim, no Então workshop de linguagem. tem algumas coisinhas aqui, né? Falando que o argumento, a palavra em si, né? Já Sim. deriva do latim, né? Uhum. Então, e aí pensar o texto argumentativo, né?
essa questão de convencer, persuadir quem vai ler o nosso texto, né? Tendo uma Sim. linha de raciocínio. Precisa seguir essa linha de raciocínio, sim. E outra coisa interessante, que a gente não pense que vamos chegar lá na hora da prova e que os argumentos eles vão aparecer na sua cabeça, nossa, porque eu conheço esse tema, os argumentos vão surgir. Isso não acontece. Os argumentos eles não surgem do nada. Todo o conteúdo, o corpo de uma redação em si precisa de muito estudo e preparo. Então a gente precisa conhecer sim essas estratégias da argumentação. Elas precisam fazer parte da nossa vida. Nós não precisamos conhecer todas. Eu acho interessante que seria bom você ver, você perceber durante o estudo qual é a parte ou qual dessas estratégias você tem mais facilidade. E aí você vai explorar essa sua habilidade e você vai estudando, vai produzindo em cima disso. Eu acho bem interessante, porque aí você vê, olha, nessa estratégia eu consegui comprovar esse meu ponto de vista. Eu consegui convencer o outro. Não, com esse tipo de estratégia eu já não consegui, eu já não tenho tanta facilidade. Por exemplo, eu não sei usar muito exemplificação. Não é um tipo de estratégia argumentativa que é fácil para mim. Na hora, eu falo assim, de discorrer, de dissertar e na oralidade também. Eu não sou boa nisso. Então você precisa entender, e assim, num texto não vai ter todas as estratégias argumentativas. Você não vai colocar em 30 linhas todas, pelo menos as que a gente vai apresentar hoje. Mas você precisa se conhecer para poder saber qual é o seu ponto forte. Essa parte é bem interessante também. E se a gente for olhar lá na competência 3, né, que é para atingir uma boa pontuação, né, a gente tem que o participante, o aluno, né, tem que ter uma capacidade de selecionar aqueles argumentos, Sim. relacionar, organizar, né? Então, é o que a Camila falou, não vai surgir na hora. Então, estudando esses argumentos, a gente vai conseguir selecionar qual que é o melhor argumento para aquele tema, organizar, interpretar, e aí construindo argumentos, fatos, opiniões profundas, né? Para defender aquele ponto de vista. Sim, isso. E também, se a gente sabe que a ideia do Enem é que a gente defenda uma tese, que é o nosso ponto de vista, e nós sabemos que que os assuntos normalmente exigidos no Enem são assuntos econômicos, sociais, políticos, científicos, algo relacionado ao esporte, alguma coisa que não está certa na sociedade, alguma coisa que está errada e que essa coisa, esse algo, precisa ser consertado. Então, você precisa ter um argumento para fazer uma proposta de intervenção para intervir nessa situação e trazer uma solução. Então, você precisa saber usar as palavras, saber ser um bom articulista. Essa é a ideia principal do Enem, tá? Assim, óbvio que é um conjunto de você conhecer a escrita, de você conhecer bem a estrutura e também a argumentação. Falou tudo, Camila. Ser um articulista. Falou tudo. Isso aí. Então, diante agora que a gente já entendeu o que são o que é o argumento, né? Vamos para as estratégias. Bora lá. A gente colocou algumas aqui, ó. Argumentação por causa e consequência. Quer falar um pouquinho, Camila? Falo. Olha, argumentação por causa e consequência, penso eu como quase todos, que é a parte interessante da gente conhecer a estrutura da introdução. Quando você vai construir a sua tese, ela precisa ser construída baseada em 2 argumentos. E aí é muito interessante você encaixar o raciocínio lógico nessa tese, porque você pode construir um argumento de causa e causa, ou causa e consequência, ou só de consequência, dependendo do tema. Lembrando que o tema não é um tema abrangente, ele não vai falar, olha, vamos abordar sobre vamos supor, a saúde no Brasil como um todo. Não, se é para abordar a saúde, ele vai delimitar esse tema para uma certa área. E aí vamos supor que o tema ele peça que você fale as consequências de, sei lá, o combate a algo relacionado à saúde. Então o tema já falou consequência, você, poxa,
Vou construir, então, a minha tese baseada em raciocínio lógico de causa no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento e de consequência no meu parágrafo de desenvolvimento 2. Então, quando você conhece os tipos de argumento, você sabe onde você vai encaixar. Então, olha, tá pedindo as causas de tal problema, o tema foi as causas de tal problema. Você pode também dividir os seus parágrafos na sua tese ali, na hora que você está construindo a sua tese, dividindo os argumentos em consequência, ou em causas, tem causas agora, em causas. E é interessante a gente conhecer isso, tá? Quem não sabe, cadê, meu Deus, eu tinha até anotado. Quando a gente fala mesmo, eu anotei um temazinho aqui, quando a gente fala sobre falta de políticas públicas no mercado de trabalho, é uma causa. E quando a gente fala sobre desemprego e subemprego, é a consequência disso. Então a gente precisa conhecer também os temas para saber, opa, isso aqui é causa ou isso aqui é consequência? Eu não posso inverter as coisas e eu não posso falar de algo que eu não sei. Também é bem complicado, mas é um tipo de argumento que todo mundo precisa saber. Esse aí é o que tem que estar na lista de todo mundo. Né, Clá? É o principal, né? Uhum. É isso aí, é o principal. E aí, como a Camila já tinha falado antes, a gente pode misturar estratégias de argumentação, né? Então, na própria argumentação por causa e consequência, por exemplo, eu posso usar uma exemplificação, né? Usar ali causas reais que vai defender aquele ponto de vista, né? Sim. Só que a gente tem que tomar muita atenção. Porque, assim, eu vou dar um exemplo, mas não vou dar o exemplo do meu vizinho, que ninguém conhece, não, né? Pelo amor Só de eu conheço meu vizinho. Aconteceu com o meu vizinho, a saúde pública aqui, que ele não foi atendido no hospital, meu vizinho. Aí o corretor vai ler e vai falar assim, gente do céu, quem que é esse vizinho? Sim. Então, assim, vamos usar conhecimento público, passou na TV, tá na internet, porque o corretor, ele pode falar, pesquisar, né? Falar assim, deixa eu ver se esse exemplo aqui, ele é verídico, ou se a pessoa está inventando a cabeça dela. Então, o corretor pode pesquisar, e aí ele tem que achar na internet, tem que ser de conhecimento público. Uhum. Então, exemplificação com pessoa aleatória, com minha mãe, com meu vizinho, com meu primo. A minha vizinha disse que bom para curar o coronavírus é alho. Você faz tudo de alho, você taca na sua redação. Amigo, socorro. Aí vai o corretor pesquisar se alho é mesmo bom e não acha. Então, assim, já acabou com a sua estratégia, né? Foi. Então, vamos pesquisar, vamos tratar, né, de casos, sim, reais, casos de conhecimentos públicos, né? Nada aleatório, pelo amor de Deus. Isso aí. Vamos pro próximo. Argumentação por dados estatísticos. Deixa eu abrir aqui o meu. E aí entra um pouquinho, até para falar da exemplificação, eu posso colocar lá o IBOP, o IBGE, né? São... Ali eu consigo dados estatísticos com empresas, né? Com instituições de renome. Isso. E aí é legal a gente pensar com a instituição que todo mundo conhece, IBOP todo mundo conhece, IBGE todo mundo conhece. E aí, beleza, eu coloco lá IBGE, a sigla, né? Mas se for uma instituição que rolou uma pesquisa, que eu estudei essa pesquisa, realmente existe essa pesquisa, esse dado tá lá, existe essa instituição, vamos colocar o nome dela completo, né? Instituição tal, 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 tal. É uma instituição menor, talvez menos conhecida. Então, quando for uma instituição muito conhecida, legal, a gente pode colocar o nome completo dela, né? Sim. Instituto Brasileiro, igual o IBGE ali, né? Ou então coloca só a sigla. Se for uma pesquisa com um órgão ali de menor, né, menor conhecimento, vamos colocar o nome inteiro do órgão, né? É importante a gente colocar. E aí, o corretor vai lá pesquisar. Deixa eu ver se esse exemplo, se esse dado aqui que está na redação, deixa eu pesquisar aqui na internet se realmente existe. E ele vai localizar aquele dado na internet, não é um dado tirado do meu vizinho, né? É interessante, sim. Porque
primeiro, contra fatos não há argumentos, não existem argumentos. E principalmente quando a gente usa órgãos que são conhecidos, né, que são de domínio público, é muito interessante porque vai fundamentar bem a sua argumentação. O corretor vai olhar, olha, essa pessoa está ligada no que está acontecendo. É interessante que a gente fique de olho também nos sites dos ministérios, lembrando que o Enem é produzido por órgãos que estão ali no governo, fazem parte de, principalmente a redação do Enem, que é escolhida no primeiro semestre do ano. Então, tudo que aconteceu, o que está acontecendo ao nosso redor, nesse momento, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar antenado nessas coisas. Então, essa parte é muito difícil, usar dados estatísticos para mim. Eu não vou falar, olha, ano passado mesmo teve uma aluna do Enem que falou, olha, dados oficiais do governo, do Ministério da Cultura, dizem que existem 2.200 salas de cinema no país. Eu nunca ia gravar esse número, pra mim eu acho mais difícil. Mas tem gente que tem facilidade, então aproveitem, descubra o que você tem facilidade. E outra coisa interessante também é quando você vai usar, por exemplo, o nome de uma ONG que não é muito conhecida, você não pode colocar somente a sigla. Você precisa colocar o nome dessa ONG por extenso, precisa ser uma coisa mais clara, porque o seu corretor, como Clarissa estava falando, ele vai pesquisar. O papel dele é isso, é saber comprovar se o que você está falando é real, tá? Temos uma pergunta aqui da Milena Luiza. Diga. Se eu citar o nome da sigla uma vez na redação, não precisa citar o nome e sim só a sigla depois? Então, como Camila falou, né? Sigla, órgãos de renome, né? Conhecido, a gente vai colocar a sigla. Se for igual o exemplo que Camila deu de ONG, uma ONG aí da sua cidade. Fica difícil, hein? E aí coloca o nome completinho da ONG. Coloca o site da ONG, onde o cara vai achar lá Sim. seu argumento. Fácil não. Tem outra pergunta. Tá, desculpa, você tava terminando, né? Não, tudo certo. Essa argumentação por dados estatísticos é o que Camila tá falando. Se você é um gênio de decorar, usa e abusa. Aproveita. Mas ela é um pouquinho perigosa caso a gente esquece, né? Pessoas que... Eu não consigo também decorar nada. Nunca, eu troco os anos 60 por 70 o tempo inteiro, gente. Não confie em mim usando datas. Próxima pergunta. Eu posso escolher apenas uma argumentação ou posso variar? Essa pergunta seria em um parágrafo ou dentro de uma redação inteira, né? Teria que ser uma pergunta mais específica, mas vamos responder como se fosse nos dois cantos. Na sua introdução, né, num parágrafo só, vamos supor, introdução. Primeiro argumento que você vai colocar é uma referência externa. Primeira coisa, apresenta uma referência externa para poder contextualizar o tema e você vai reapresentar o tema, problematizar o tema e apresentar a tese. Na hora da tese, você vai precisar de mais 2 argumentos. Então, isso a gente está falando só da introdução. Dentro de uma redação, a sua redação toda é feita à base de argumentos. Então, você precisa usar vários argumentos. Não dá para ficar só em um argumento, não. É assim, impossível, porque você precisa comprovar um argumento baseando em outro argumento, tá? É sempre um argumento sustentando o outro. Essa é a ideia. Isso aí. Agora, a argumentação por causa e consequência seria feita nos 2 parágrafos de argumentação ou eu poderia fazer em um só? Deixa eu ver. Um parágrafo só? Vai. Então, como você falou, né, Camila? Primeiro que a gente vai usar várias estratégias argumentativas. E agora, usar em um parágrafo só esse tipo de argumento em causa e consequência, eu acredito que não, né? Assim, vamos usar nos 2.
Isso, então, se você usar em um só parágrafo, primeiro que dentro do seu parágrafo tem praticamente, não é um limite de linhas, mas tem uma quantidade de linhas ideal para escrever. Você vai discorrer sobre causa e consequência em um parágrafo só. E o outro Vai ficar parágrafo? gigante. Não, Vai e o ficar outro? gigante. Não vai ter um outro, você não vai ter o que falar no outro parágrafo, você vai repetir causa e consequência. Por isso que é legal você conhecer a tese. E antes da tese, antes de tudo, saber fazer um projeto de texto, um plano de texto. Porque aí você vai dividindo todas as ideias. É ideal fazer um plano de texto. Eu faço isso. Plano de texto, eu sei que quando a gente lida com o Enem ou lida com um tipo de uma prova de vestibular, para aprender a fazer um plano de texto é um pouco difícil. Eu faço plano de texto com os meus alunos sexto ano, para que eles cheguem no ensino médio e tenham facilidade. Gente, é muito difícil você parar para pensar, porque tem gente que já assim, começa a escrever e as ideias vão fluindo. E você vai pontuar. Eu sei que é difícil, mas esse planejamento é necessário para que não aconteça isso. Que você chegue no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você não tem o que falar. Entende? E por isso de treinar, né? Então, se os seus alunos, desde o sexto ano, né, tá lá treinando, projeto de texto, vai chegar lá no Enem e já vão estar craque, né? Espero Então, vamos treinar plano de texto. Muito bem. Vamos seguir aqui com as estratégias argumentativas. Hum. Argumento de autoridade. Opa. Quase que eu pulei ele. Argumento de autoridade é bom, gosto muito, principalmente quando a gente pega alguém, uma autoridade que seja referência no assunto. Eu costumo dar exemplos de se dentro de uma redação ou de um tipo de argumentação eu quero falar sobre algo relacionado à política, eu jamais vou pegar uma pessoa ou um funkeiro, uma funkeira para ser a minha autoridade. Ela não é uma autoridade relevante falando sobre política. Ela é uma autoridade relevante falando sobre um funk, um quadradinho, algo relacionado à comunidade em que ela vive. Se ela viver numa comunidade, tá? É algo relacionado, vamos supor, a Anitta, ela é uma autoridade no quadradinho. Então, você nunca vai pegar também um político para ser uma autoridade relevante para falar de funk. Assim, tô dando um exemplo assim bem aleatório para que a gente até entenda mais, para ficar assim ilustrado melhor. Então, essa autoridade, por exemplo, quero falar sobre algo relacionado a problemas ambientais. Eu vou procurar um biólogo, alguém que esteja pesquisando a área, que esteja inteirado naquela situação. Nunca uma pessoa irrelevante para falar. Tem gente que conversa e a gente falando de argumentos. Você vai discutir com um amigo seu, você não tem mais o que argumentar. Aí vamos supor, você está algo relacionado à ciência, enfim. Até a questão do coronavírus. Porque os cientistas britânicos, eles estão fazendo essa pesquisa. Você está querendo mostrar que você sabe alguma coisa, né? Mas você não sabe de que universidade esse cientista é, qual é o tipo de pesquisa que eles estão falando. Você está tentando só tentar se sair com o seu argumento falho, a sua falácia, para ser... Assim, a pessoa tem conhecimento. Então, a gente precisa... Aí, uma pessoa boa de argumentação vai falar assim, mas que universidade esses cientistas são? Qual é que tipo de pesquisa ela tem feito? E aí você não tem o que falar. Então, eu gosto de falar isso, o nome disso é falácia. Quando você usa um argumento falho para tentar comprovar uma ideia. E dentro de uma redação nós não podemos ter um argumento falho, principalmente porque o nosso corretor, ele tem acesso à internet, ele tem acesso a tudo. Então ele vai saber que seu argumento é falho, que você está usando uma falácia em vez de um argumento. Então toda vez que você quer usar argumento de uma autoridade, essa autoridade precisa ser relevante e referência. Escolha sempre referências. Eu gosto muito de pensar nessa questão da autoridade em especialista no assunto como médico. Quando a gente está com um problema no olho, eu preciso de um oftalmologista, que é o especialista do olho. Se eu estou no problema com o joelho, eu preciso do ortopedista, que é o especialista do joelho. Então, resumindo, né, tudo isso que a Camila falou, especialista no assunto. E aí, nesse especialista, saber lá se ele é especialista mesmo ou se é especialista de meio tigela,
só tá querendo ali se sair no bem bom para fazer a falácia que a Camila comentou. Isso, e é interessante também, quando a gente usa esse tipo de argumento, a gente pode dividi-lo em duas partes. Quando a gente for citar essa autoridade, a gente pode fazer o uso da citação direta e o uso da citação indireta. Qual a diferença entre as duas? Quando eu uso a citação direta, vamos supor, quero falar sobre Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, e ele está falando sobre que existem duas linhas de pensamento, que é normal e patológico. Quando eu vou apresentar e descrever isso na minha redação, eu preciso apresentar o nome da autoridade primeiro, qual é a especialidade dele, e depois eu vou fazer a citação direta. Se eu souber, se eu conseguir lembrar o que ele escreveu com as palavras dele, eu preciso transcrever as palavras com fidelidade, tá? Eu não vou parafrasear, isso aí é uma citação indireta. Então, eu primeiro coloco, olha, o Émile Durkheim, que é o sociólogo francês, ele diz que existem duas divisões, normal e patológica. Então, transcrevendo a palavra dele. Nunca Camila vai conseguir fazer uma citação direta. Eu amo parafrasear as coisas, tá? Parafraseio tudo. Coloco uma vírgula minha em qualquer coisa. E aí, se você não souber fazer essa citação direta, você vai fazer a citação indireta, que segue a mesma premissa. O nome da autoridade relevante. Aí depois você fala a especialidade dele, ele é especialista em quê? Ele é relevante em quê? E depois você cita o que ele quis dizer, né? A citação dele, a transcrição de um livro ou uma frase de um personagem de um filme com as suas próprias palavras. Então você olha, ele falou mais ou menos isso. Eu gosto dessa parte. Então toda vez que você vai fazer o uso desse tipo de argumento, você precisa escolher, olha, eu vou fazer citação direta e citação indireta. Lembrando que na citação direta você coloca entre aspas a palavra, né, as palavras dessa autoridade aí. Isso aí. Vamos para a próxima estratégia. Contrapor argumentos contrários. E aí eu coloquei um exemplo aqui muito legal para a gente ter clareza como que a gente vai contrapor argumentos contrários. Então, por exemplo, muitas pessoas acreditavam, né, que os alimentos industrializados eram benéficos para o organismo, mas hoje a gente já sabe, né, existem pesquisas que mostram que tais produtos são um veneno. Então, quando a gente já vai começar a escrever o texto, a gente já imagina mais ou menos quais serão os posicionamentos contrários de alguns leitores. E isso vai fortalecer a nossa argumentação, né? Então, citando essas visões contrárias, contrapor entre elas, né? Sempre argumentando no sentido de contrapor essas visões que a gente já sabe que vai ser do posicionamento do leitor, né? Isso, é interessante. É muito bom também. E aí você vai fazendo o link com o seu argumento. Por exemplo, nos anos 2000 acho que até 2010, mais ou menos, existia o mito do ovo, que ninguém comia ovo mais porque o ovo tinha gordura, sei lá o que, das quantas, enfim. E aí hoje a gente entende com as pesquisas, e sabendo que eu não sei se vocês lembram disso, que acho que vocês eram crianças, né? Mas eu era um pouquinho adolescente nessa época, nem tanto. E aí, eu lembro que hoje eu sei que essa questão do ovo foi um erro de interpretação de uma pesquisa de um cientista. E hoje a gente entende que fez uma repercussão no mundo, porque todo mundo parou de consumir ovo. E aí, depois de um tempo, alguém com uma interpretação avançada não, decente, entendeu o que o cara tinha pra falar, né? O cara morto, enfim. E hoje, quando a gente vai usar numa argumentação, numa redação, a gente pode apresentar, olha, os benefícios do ovo. Mas olha aqui como é que era visto antes, né? Então, você pode apresentar isso, vai contrapor esses argumentos. Primeiro era assim, hoje como é que a gente vê? É interessante usar. Interpretação de texto é tudo, né, não gente? Foi, já era, mata um. Esse negócio do ovo era doideira. A gente não sabia se podia comer ovo, se não podia. Era uma loucura. Mas vamos lá. Comparação, né? Agora, estratégia de comparação. Vamos lá.
mostrar que em outros lugares o seu ponto de vista se comprovou válido, né? Então, aí vale muito dos conhecimentos de mundo, né? Você viu uma série, você viu um filme, lembra sempre que o corretor vai pesquisar se existe mesmo. Não tirar nada da nossa cabeça. Sim. Então, não é porque eu vou comprovar que meu vizinho falou, não. É um filme, é um livro, uma série, e aí eu consigo reforçar, né, aquele meu argumento, fazendo uma comparação. Isso. E lembrando também que a comparação, entre outros tipos de argumentos, eles se fundem dentro da argumentação. Como assim? Estou falando de comparação. Eu quero fazer uma alusão histórica. Eu vou comparar uma situação. Olha que eu estou usando dois argumentos em um. Vou usar uma situação, vamos supor, que está acontecendo no Brasil, ou que aconteceu no Brasil, sei lá, em 1900 e bolinha, com a situação do Brasil atual, do Brasil hoje. Então eu faço uma comparação usando uma alusão histórica. Eu também posso fazer uma comparação, como Clarissa falou, de um filme. Olha, no filme Batman, existia uma briga na cidade, era, como é que fala? Eu esqueci o nome, que a cidade entra em colapso, todo mundo briga, eu não sei o nome, é um problema lá na cidade deles. E aí, não diferente da ficção, no Brasil hoje, aí você vai discorrendo do que acontece no Brasil. Você está comparando as duas situações, vamos falar de segurança pública. Vamos supor que no filme Batman estamos falando, foi um filme que abordou segurança pública. Eu faço uma comparação, é uma alusão televisiva e uma comparação também. Então, lembrando que os argumentos, eles entrelaçam-se, né? E é interessante isso também. A gente vai tecendo, né? A gente vai comparando, fazendo alusões, citando, né? Vai tudo tecendo. Eu gostei aqui que a Luana colocou no comentário: manga com leite é um bom exemplo. Gente. Quem nunca deixou de comer uma manga com leite, né? O meu avô não deixava a gente comer manga com leite, tá? Meu Deus. Tomar banho depois de almoçar, essas coisas todas. Não, tomar banho depois de almoçar. Hoje mesmo, minha mãe estava falando que um amigo dela passou mal de tanto comer. Ele comeu e dormiu logo em seguida. Aí ele acabou tendo um infarte. Nossa. Aí eu falei, nossa, Jesus amado, tem que almoçar e tomar um banho. Será que eu vou ter um infarto também? Então você já fica pensando, tem uma comprovação, tem um fato, né? Aí você já entra em desespero. Olha que doideira, né? A mente da gente é uma coisa maluca. É verdade. Mas... E aí vamos para alusões, né? Temos alusões históricas, televisivas, musicais, literárias, várias. Né? Muito bem. Sabendo então, que... usar algo que aconteceu, né? Para mostrar aquela situação, aquele problema que a gente está discutindo ali na redação, né? Lembrando também que essa questão das alusões, tanto históricas, televisivas, musicais, literárias, é interessante que a gente tenha uma visão crítica da vida. É muito interessante. Primeiro, o tema do Enem é algo que viola os direitos humanos, algo que vai de encontro à Constituição Federal, tá? Então a gente vai assistir um filme, a gente vai ler um livro, a gente vai lembrar de uma situação da nossa civilização, sempre trazendo um olhar crítico. Essa é a parte interessante. Então não adianta você assistir muito filme se você não tem uma visão crítica. Olha, essa parte do filme dá para fazer um link com uma situação X na saúde. Essa parte do link dá para fazer uma situação X na questão política, questão de direitos, questão que está ferindo algum direito humano. É muito interessante, tá? A gente usar essas coisas. E... cadê? Tinha até anotado as coisas. Vou falar, Clarice, depois eu falo, esqueci. Vai achando aí. E a gente pode pensar essas alusões, gente, a gente pode ver qualquer coisa assim de uma maneira crítica. Pode ser um desenho animado. Se eu estou vendo de uma maneira crítica, se aquilo cabe colocar ali na minha redação, se eu estou vendo, sei lá, o programa do Ratinho, tem que ver de uma maneira crítica. Sim. E se aquilo ali eu estou querendo colocar na minha redação, sabe, vai valer. Agora aqui também tem uma pergunta falando que se começar o primeiro parágrafo da redação com alusão histórica, seria bom?
Clarissa, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? E aí, assim, não vejo problema, não. Já vi algumas redações assim. O primeiro parágrafo com alusão histórica. O que você acha, Camila? Olha, ele tá falando de desenvolvimento, pode ser introdução também. É interessante, se for de introdução, fica riquíssima a sua redação. Você vai fazer uma alusão histórica, você vai pegar uma referência externa para poder. Olha lá, de introdução, entendi, Rayan. Então você vai pegar uma referência externa de algo que aconteceu, sei lá, no passado, a Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, para contextualizar com algo que está acontecendo aqui no Brasil. É super interessante, enriquece. Primeiro, sei que quando um corretor de redação, ele vai corrigir as redações, ele não corrige uma por dia, tá? Ele corrige várias redações por dia. E é interessante você chamar a atenção dele. E pensa, tô querendo corrigir a redação, estou cansada. Quando eu bato o olho, eu vejo uma referência externa, que uma alusão que chame a minha atenção. Caraca, eu amo. Quando eu corrijo redações dos meus alunos e eu vejo algo que me chama a atenção, eu falo, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu pensar nisso? É muito interessante, assim. Clarissa, com certeza, os professores ficam desesperados. Caraca, que pessoa! Como é que essa pessoa pensou nisso? E conseguiu fazer um link tão legal. E a alusão é ideal para você começar a sua introdução. Seja ela histórica, televisiva, musical, né, Clarissa? Eu gosto. Isso aí. É isso mesmo, porque assim, professor, corretor, né? Às vezes já tá cansado, já tá na 50 redação corrigindo. Quando você bate o olho em uma assim, te dá até uma empolgação. Opa! Verdade. Te dá um gás para corrigir mais ainda. Então, é ótimo. Isso. E aí também demonstra, né, aquele conhecimento de mundo Aham. que você tem, né? Isso. É interessante. Eu gosto também. Principalmente quando a gente fala de alusão histórica. É interessante, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é interessante você anotar em algum lugar aí no seu caderno ou na parede, quem tem parede, taca papel em parede, sempre as alusões históricas mais conhecidas. Existem algumas mais conhecidas que são até mais fáceis de falar e que são abordadas normalmente nas redações do Enem. Tipo Grécia, Roma Antiga, as revoluções, Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim, a gente vai conhecer outros. Mas tem umas mais fáceis que aí você consegue, você não precisa saber tudo. Saiba algumas, saiba bem, saiba falar sobre, e aí fica mais fácil fazer os links com os temas, né? A depender do tema. É isso aí, saber algumas com profundidade, né? Porque aí a gente consegue mais, sei lá, fazer às vezes comparação, desenvolver mais, né? Trazer às vezes alguém de fora para legitimar aquele argumento. Porque fica complicado, vamos supor, você passa, você faz, sei lá, imprime ou você escreve tipo um caderno de alusão histórica. Gente, você não vai lembrar de um caderno de 300 páginas sobre alusões históricas. Então, pegue as principais, ou vamos supor, os marcos históricos, né? Assim, os principais, e estude, como Clarissa falou, você tem que se aprofundar nessa alusão, principalmente histórica, fica mais fácil você fazer link. Quando você tem o conhecimento, lembrando que o repertório sociocultural, ele precisa estar aqui na sua cabeça, ele não pode estar somente no seu caderno. Então, quanto mais você fala também sobre isso, o que eu acho interessante de repertório sociocultural, a gente nem entrou em repertório sociocultural, mas isso faz parte das alusões ainda, que o melhor de tudo, que redação ou que o Enem pede, essa questão da dissertação argumentativa, não é para uma prova. Não é simplesmente para uma prova, é para a vida. Então, você percebe quando uma pessoa fala sobre, vamos discutir agora sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos fazer links sobre a Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe, vamos supor, Marvel, DC, eles começaram a lançar os heróis deles, os primeiros heróis foram baseados nas guerras, principalmente na Segunda Guerra. Então, houve criação do Capitão América. E aí você vai discorrendo, e eu tenho uns amigos que a gente só conversa coisa assim, que, nossa, vocês não estão conversando besteira, mas na hora que eu vou escrever, olha como é que é. A minha oralidade, a minha vivência faz com que eu tenha facilidade de escrever. Então, gente, olha, tem um momento certo de assistir a novela, de assistir o filmezinho, mas é bom você estar também com pessoas que conversem sobre esses temas,
tenham esse tipo de vivência, fica mais fácil para você para a vida, você leva para sua vida inteira, você vai criando um repertório de vida. É interessante, falei demais. Arrasou como sempre, arrasou, Camila. E aí é isso, gente. Agora a gente vai passar aqui para algumas alusões históricas, mas como a Camila falou, a gente vai falar de um monte. Vamos pegar, vocês podem imprimir, colar na parede, qualquer coisa. Mas peguem as principais, que a gente dividiu por temas: saúde, tal, educação, tal. Então, pega uma principal ali, foca em estudar aquela principal. Foca em aprofundar, né? A gente vai falar aqui algumas coisinhas bem por cima. Escolhe uma de um tema e aprofunda. Vai atrás, né? Ver uma citação, uma personalidade, o que aconteceu, datas, filmes que a gente pode comparar, às vezes, livros, programas de TV. E lembrando que a gente não precisa saber de tudo, né? Eu não sei de tudo, eu tava conversando com Clarissa, né, mais cedo, eu falei, gente, é muita alusão, eu não sei da metade das coisas aí. Eu fui pesquisando, anotando também pra saber, porque eu não sei. Só que já tem outras que eu bati o olho e falei, já fiz link com filme, já fiz link com série, já faço um link, já conheço um pouquinho da história, eu lembrei a data de uma coisa, que eu sou péssima de data, porque eu sei de alguns e sei bem de alguns, tá? Então é interessante você saber qual é o seu ponto forte, seu ponto fraco também. É isso aí mesmo. Então, vamos aqui por temas, né? Lá no tema da saúde, o que a gente pode... E aí, assim, vocês também podem conversar aqui com a gente no chat. Deixa aberto. Se tiver alguma alusão, se vê algum filme, se tem relação com algum programa de TV, com algum livro, né? Também vai enriquecer muito para a gente aqui. Isso. Então, tema saúde. O que a gente pode pensar em tema saúde fazendo alusões? Revolta da vacina. Coloquei aqui o primeiro, revolta da vacina. Não sei se todo mundo, né? Que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu nessa revolta da vacina? A vacina não era obrigatória, né? Lá em até anotei a data, 1904. Rio de Janeiro, então, capital do Brasil, né? E aí, vacina não era obrigatória, começou aquele surto de varíola, febre amarela. Então, com o Rio de Janeiro ainda sendo a capital do Brasil, e aí comércio bombando, aquela estrutura ali do Rio de Janeiro já não estava condizendo mais com todas as mudanças que estavam acontecendo. Então, rolou diversas revoltas, né? E aí, sei lá, revolta para a urbanização, né? Revolta para a galera que está querendo estudar. E uma das revoltas foi, gente, está todo mundo morrendo de febre amarela. A galera tá pegando doença. E aí, teve essa revolta da vacina. O que aconteceu, né? Essa revolta da vacina era associada também, né? Essas reformas urbanas que estavam acontecendo ali no planejamento do Rio de Janeiro. E aí, a vacinação, o então prefeito ali daquela época, em 1904, ele falou, beleza, então vamos colocar a vacinação para todo mundo. Só que todo mundo vai vacinar, vai ser obrigado a vacinar. E nessa obrigação, quem vai, por exemplo, matrícula de escola, tem que apresentar lá na matrícula a sua carteirinha que você vacinou, seu comprovante. Se você for casar, apresenta o comprovante que você vacinou. Se você for fazer uma viagem, apresenta o comprovante que você vacinou. Tudo era assim, apresenta comprovante. E ficou uma coisa de louco. E aí o povo revoltou. E aí, nessa revolta, a galera foi pra rua mesmo e tal. Então, aconteceram várias mortes, prisões, porque a galera começou a revoltar. Ok, a vacina ser obrigatória, mas aí tudo tinha que apresentar comprovante, né? O comprovante que vacinou.
Então, assim, a galera ficou louca da cabeça. E aí é um ponto que a gente pode relacionar, né? Da saúde. Além disso, também tem outros pontos nessa questão da revolta da vacina, porque estava acontecendo no Rio de Janeiro também, Clarissa falou, uma urbanização, era tipo uma organização da urbe. Eles estavam reorganizando a cidade. Então, pessoas que moravam no centro da cidade, que tinham suas casas, barracos, cortiços, o governo foi demolindo aquilo ali para poder. E óbvio que era residências ilegais, né? Construções ilegais. Tomando para poder alargar as ruas e jogando essas pessoas à margem da sociedade. Então, vamos supor, não existia uma comunicação. Hoje a gente tem a internet e hoje a gente sabe que existem testes para vacina, que a gente fica até mais tranquilozinho com a relação da Covid. Mas naquela época não existia uma comunicação do governo. E essa questão da comunicação fez muita diferença. Por quê? Os agentes da saúde chegavam lá nos barracos, nas casas das pessoas, vacinando forçadamente as pessoas. Não pensa, você não sabe o que é aquilo, você não sabe, você não tem o entendimento da grandeza da varíola, enfim, das pestes que estavam acontecendo naquele momento, e as pessoas entravam em desespero, se revoltavam também. Aquilo ali, sempre entenda, quando a gente fala de algum movimento social, sempre existe algo político por trás. A ideia também dos militares era tentar destruir o presidente da época. Então eles reforçaram a ideia dos militantes e todo mundo foi para as ruas e os militares acolheram a população. E outra coisa também que é uma curiosidade, tava pesquisando sobre isso, achei muito interessante, eu só gravo as curiosidades. Que na época, o governo, essa parte o governo faz propaganda, né? Nessa parte, o governo fez assim, uma propaganda de que quem aparecesse com ratos, né, entregasse os ratos para as autoridades, ganhava uma indenização. Então, pessoas de baixa renda estavam fazendo criatórios, ou criadouros, não sei qual é a palavra certa, de ratos em casa para poder serem indenizados. Então, pensa também, é algo, se a gente está falando de usar de má fé, né? Principalmente, ó, a gente tem esse auxílio emergencial, tanto de gente que não precisa, rico, famoso, que a gente viu que recebeu também, olha como a gente faz um link. Então, essa questão de não ser ético, de você não ser honesto, não é de hoje, não é coisa de internet, de brasileiro. Lembrando que a nossa civilização, a nossa sociedade, ela foi fundada através de uma miscigenação, e a gente sabe que pessoas são ruins mesmo, e como é que a gente foi fundar? Nem precisa falar sobre isso, a gente sabe da história do Brasil. Então as pessoas são ruins mesmo. Então, olha, dá pra gente fazer esse link com a situação que aconteceu lá atrás, 1904, com o que acontece hoje. Então pensa, triste. Meu Deus, é a minha única palavra, meu Deus. Complicado. E aí, invenção da penicilina. Achei muito legal essa invenção, que é uma invenção. Foi, como é que eu posso falar? Eu nem sei essa. Foi por acaso. Sim! Eu tava pesquisando, foi um médico escocês. Médico escocês tá lá pesquisando, fazendo as pesquisas e tal. E aí ele saiu de férias. Falou assim, vou de férias. E deixou as pesquisas lá. Isso. Os fungos, o trenzinho dele lá. Quando ele voltou de férias, o fungo, tudo, a pesquisa dele toda, tinha virado outra coisa. Tinha assim, gente, o que rolou? Aí ele falou, Jesus amado, deixa eu ver o que rolou aqui. A galera multiplicou, outra galera comeu outra galera aqui, uns micróbiozinhos comeu outra aqui. E aí, por esse acaso, por esse assim, vou sair de férias, depois eu volto. E aí, ele, nessa volta dele, ele foi ver o que rolou. Nesse o que rolou, rolou a invenção da penicilina. Achei muito legal. Eu nem sei muito disso, não. É isso que eu ouvi mesmo. Que você falou. Nem tem nada a acrescentar.
E aí, hoje em dia, por exemplo, a gente não usa muito penicilina, né? A gente usa, estava vendo que é mais amoxicilina, né? Para tratar doenças infecciosas Sim. bacterianas. Utilizamos amoxicilina. Mas deixa eu ver se eu anotei a data aqui, quer ver? Ó? Foi em 1928. No- 1928 que ele decidiu sair de férias. Quando ele voltou, descobriu lá o que estava rolando nas colônias de bactéria e pesquisando, pesquisando, inventou a penicilina. Muito Incrível esse bem. médico escocês. Muito bem. Legal. Não sabia. Ai, ai. Próximo, nós temos Constituição Federal. 1988. Gente, Constituição Federal, né? A queridinha dos estudantes do Enem. Sempre falem sobre Constituição Federal. Que a ideia mesmo foi restabelecer direitos, liberdades básicas, né? Assegurar às pessoas liberdades e direitos básicos. Então, quando a gente fala que redação do Enem vai de encontro a isso, para contrapor, vamos usar sempre Constituição Federal. É um argumento muito interessante da gente conhecer. É verdade que antes, né, ali, aquele saúde, educação, né? Aqui a gente está falando mais relacionado à saúde. Só Sim, estava ali direcionado a determinado público, né? sim. Determinado elite. A partir da Constituição, né, virou ali os direito, né? Direito de todo cidadão. Uhum. E minha mãe, ela estuda, a gente está trazendo experiência externa. Minha mãe, ela faz faculdade de nutrição e ontem ela estava assistindo a criação do SUS. Óbvio que não é Constituição, mas tem a ver com a saúde. E, gente, é muito Claro. interessante conhecer a história do SUS também, saber que o Brasil é o único país que tem um programa que atende a população. Óbvio que, gente, não sei na cidade de vocês, não sei, enfim, em outras cidades, mas existem algumas cidades que o SUS funciona de verdade. Pensa, a gente vivendo numa pandemia mundial, conhecendo o brasileiro como é, sem um órgão como o SUS, pensa, a gente, sem viver isso. Seria muito complicado. Então, eu sei que eu moro numa cidade, eu moro em Teixeira de Freitas, na Bahia, é uma cidade de interior, mas aqui tem uma policlínica que atende todas as pessoas. Tem uma estrutura do SUS incrível. Eu tenho uma amiga que veio do Espírito Santo e ela teve que tratar o pai dela na clínica. Ela nunca imaginou que foi um atendimento superior ao atendimento que ela sempre teve plano de saúde, o pai dela sempre teve plano de saúde. Então pensa, conhecer também a história do SUS, saber discorrer sobre o SUS é interessante. Nós não conhecemos o tema do Enem, mas seria bem legal saber da história e saber defender também. Com certeza. Muito legal isso daí, tá? Ah, é legal que funcione aí, sabe? Eu fico tão feliz quando as coisas realmente funcionam, Uhum, principalmente as coisas públicas, né? sim. Fico muito feliz. A minha cidade aqui, eu moro também no interior, mas é muito próximo da capital, né, de BH, de Belo Horizonte. Hum, 30 minutos de Belo Horizonte. pertinho. Mas eu sei que a minha localização é muito privilegiada, mas funciona muito bem aqui o SUS. E aí, quando não tem alguma, sei lá, especialidade, alguma coisa, pertinho vai para BH. Mas, por exemplo, a cidade da minha mãe, que já é mais interior, e é pequenininha, tem 2.000 habitantes. Aham. Nossa Oh, Senhora, gente. Funciona não, tá? triste. O negócio é um pega pra capar. Mas eu fico feliz, assim, quando. Igual você está na Bahia. Aí eu fico muito Uhum. feliz, né? E é De engraçado ouvir. que as cidades vizinhas não têm. Não tem esse acompanhamento, não tem um bom funcionamento do SUS. E a cidade tem conseguido atender as cidades vizinhas, enfim, tem dado muito certo. Você consegue nutricionista, você consegue tudo aqui, minha filha. É só entrar na Ai, que filinha de beleza. 2 dias. Isso Ai, não que é nada. belezinha. Ô, Clá, Realmente. eu acho que a gente tem Oi. que ir um pouquinho mais rápido, já são 8 horas. Vamos. E eu, pela hora, assim, Tem não sei que muita. você queira ir devagar, a gente vai devagar, porque assim, acho que pela lógica das aulas, Hora. uma e pouca, 1 hora e pouquinho, né? E a gente já. Tá, senão a gente vai falar um por um, eu me empolgo, pelo que eu sei. Eu também. Então vamos acelerar. Aqui, ó. Daqui a pouco o Ainda povo da saúde que desiste nós e só estamos. fica nós duas aqui. Gente, não desiste da gente, não. Pelo amor de Desiste Deus. não, gente. Vamos lá, então. Primeira Guerra Mundial. Cirurgia plástica, né?
soldado ali ferido e mutilado, até precisando ali de voltar até para a guerra, precisando também ficar vivo. Sim. E aí um belo médico falou, gente, por que eu não tiro um pedacinho de uma pele de um outro lugar que não está machucado e coloco em cima? E a partir disso surgiu a cirurgia plástica. Principalmente na Ásia, na época que existia um tipo de tortura que eles mutilavam o nariz, né, dos soldados. Eu vi! E aí a ideia era essa, né? De reconstrução mesmo da cartilagem, do nariz. Então, foi ali que começou. Eu vi essa loucura. Ó, Jennifer fez uma pergunta. Na saúde, poderia citar a Segunda Guerra Mundial por causa dos experimentos que os nazistas faziam com os judeus? Eu acho super válido. Também. Uhum. Sim, senhora. Super válido essa consideração. Uhum. Vamos então para a igualdade de gênero, violência contra a mulher, né? Primeiro, Isso. onde todo movimento feminista, né, gente? Então, assim, tem nem o que dizer, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe, movimento feminista. Uhum. Temos também pílula anticoncepcional, ali inventada em 1556. Que também foi uma conquista das feministas, que era Margaret Thatcher, se eu não me engano, Sanger, que ela financiou junto com uma outra milionária, né, a criação da pílula anticoncepcional em 1956, que se eu não me engano, cadê, meu Deus? Onde é que eu estava? Foi nos anos 60, olha, anotei a data, foi Margaret Sanger que financiou a criação da pílula. Isso. Quem mais? Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Esqueci de anotar a data da Lei Maria da Penha. 2006, eu anotei. Eu sei que ela é super recente, né? Assim, triste, Isso. mas super recente. Uhum. Rigor e punição aos agressores. Essa é a ideia. O voto também super legal, né? Lá na era Vargas, o voto feminino. Isso. E quando a gente fala de voto feminino, também dá para fazer um link com a ideia do voto feminino lá atrás, na primeira onda do feminismo, a ideia de... Isso foi bem antes dos direitos iguais, tá, gente? Lembrando que a construção do movimento feminista, ele foi gradual, não existiu uma cartilha do feminismo, não. A primeira ideia era a questão de voto, da mulher ter o direito ao voto. Isso foi a primeira onda. A segunda onda do feminismo foi o momento em que a luta por direitos iguais, essa questão de que... E aí entra também a questão das revoluções, principalmente a Revolução Industrial, o momento que a mulher começou a ter protagonismo, que ela precisou ir para as fábricas, que ela precisou... Isso também tem a questão da modernização da família. Já vai entrando, uma coisa vai chamando a outra, tá? Eu sei que tem algum ponto falando lá na frente sobre as revoluções industriais, mas hoje a família, ela tem um formato diferente de um tempo atrás por causa das revoluções. A máquinas, indústrias, as mulheres, elas também começaram a trabalhar não porque elas estavam buscando direitos iguais. Era uma necessidade naquela época. As famílias não tinham como passar fome, então também houve o trabalho infantil. Tudo isso vem de guerras e de lutas de classe. E aí, óbvio que esses movimentos foram criados para poder assegurar direitos às mulheres, homens também, os trabalhadores, né? Essa questão da criação da carteira assinada, 13º, foi tudo conquista de movimentos para poder dar direito às pessoas. Eu acho que você já resumiu ali Revolução Industrial, a gente pula essa parte. Revolução Industrial, a Camila já foi maravilhosa aí. E Segunda Guerra também, já tá aí nessa meiuca, né? Isso. Onde as mulheres já começaram a ter esse protagonismo, né? Lá nas guerras, dirigindo ônibus, né? Agora eu acho também interessante. Agora eu acho interessante também, quando a gente fala de Segunda Guerra, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de filme, Segunda Guerra Mundial, falando sobre igualdade de gênero, tem a criação da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela foi criada na Segunda Guerra. Pense comigo, ó. Os homens estavam lutando a guerra, as mulheres precisavam fazer com que seus filhos sobrevivessem, que elas também sobrevivessem. Então,
arregaçaram as mangas, foram trabalhar para sustentar suas casas. Então, nesse contexto de nacionalismo americano, foi somado à emancipação feminina. Então, entra tudo nessa questão da Segunda Guerra. Então, eles criaram o herói nacional, já existia o Super-Homem, já existia o Capitão América, tentaram criar um herói nacional que a ideia eu até anotei, um herói triunfaria não com punhos, a ideia não era com punhos ou poderes, mas com amor. Então eles criaram um personagem forte, isso tudo na Marvel, quem quiser pesquisar a história, tá? Eles queriam criar uma história também, uma ideia que afastasse da inferioridade feminina. Então a ideia é inspirar meninas a terem conquistas em diversas áreas. E a Mulher Maravilha foi embaixadora da paz durante a Segunda Guerra. Essa era a ideia da criação da Mulher Maravilha, empoderamento e a representação das habilidades sobre-humanas que as mulheres podem ter. Essa era a ideia, tá? Enfim, dá pra fazer um link Muito aí legal, com a Mulher Maravilha também. Pois é, outra alusão, da alusão histórica e para alusão lá do livro, né? Sim. Da série, do filme. Isso mesmo. Muito bom. Encaixa super. E aí, casamentos arranjados, forçados, que a gente sabe que ainda utilizam, não, né? É muito, dependendo do país, né? Ainda existe, né? É questão de como cultura. a mutilação também, né? A mutilação também existe, é questão da cultura, como você falou. Isso, questão da cultura. Agora o racismo aqui, né? Escravidão do Brasil. Isso também é um tema que nesses últimos meses, nesse último mês, é um tema muito abordado, estudado. Quem tem Instagram, Twitter, então sempre eu espero, né? Espero eu que tenha ficado ligadinho com escravidão no Brasil. A gente pode fazer um link nessa alusão histórica, é bem interessante para a escravidão que a gente vive hoje, entendam, de pensamento, né? Não falo de amarrar pessoas, de bater em pessoas, mas o pensamento escravocrata existe ainda na sociedade, enfim. É algo que a gente precisa conversar, precisa discutir. E também temos os grandes pensadores, né? Martin Luther King, e aí a gente pode usar citações Nelson Mandela, enfim. É verdade. Camila, eu tô pensando aqui, o que você acha de a gente focar num tópico dessa alusão e aí conversar sobre? Porque senão vai ficar muito... Pode. Pode. E assim, vocês depois podem pesquisar mais, né, sobre ali o apartheid, o Martin Luther King, né? E aí, isso. porque senão vai ficar gigante. A gente tem várias alusões, né? Verdade. Então vamos lá. Educação e democratização. Você tá na Bahia, né? Sim. E aí a Bahia onde teve a primeira universidade. Gente, é interessante também falar sobre essa questão da educação, entender como conhecer um pouco a história do nosso país, saber sobre a primeira universidade, conhecer também a questão dos jesuítas, como eles vieram, a catequização, a troca da língua, a nova educação aportuguesada, que a gente pode usar assim também. Então, essa questão da educação é algo histórico, a gente precisa conhecer a nossa história. E aí dá para fazer muito link a Roma e Grécia Antiga, porque ali foi o berço, vamos supor, da civilização e o berço da filosofia, da própria educação, da sociologia. Então ali começou o que a gente entende de educação hoje, essa mutação de educação que a gente entende hoje. Então, o último ponto também, que é participação dos pais na vida escolar. Presta atenção, vou fazer só um link assim para tentar fechar. Hoje a gente está vivendo um tempo de aula remota. Então, quem estuda ainda e tem acesso, ou seja, escola particular ou alguma escola federal, não sei se todas estão trabalhando, algumas sim, com aula remota. Outros não. Mas existem pais, e acho que ano passado foi aprovada a lei de homeschool. Então, o pai e a mãe têm direito de escolher que tipo de educação o filho pode ter. E essa ideia, no meio dessa pandemia, facilitou para que muitos pais compreendessem a necessidade de homeschool. Homeschool é o ensino domiciliar, em que o aluno ou em que a criança
Ele estuda em casa, pode ser com um professor pela internet, ou os próprios pais, se tiverem conhecimento e domínio sobre determinados assuntos. Também nessa questão de participação dos pais na vida escolar, houve também, e eu sou professora, eu recebo muitas mensagens de pais valorizando e entendendo o trabalho do professor, que antigamente, né, a ideia correta é que pai e mãe são responsáveis pela educação dos filhos. Você vai para a escola para saber assuntos distintos de alfabetização. Você vai ser alfabetizado, não educado. Esse é o papel fundamental dos pais. Só que, como eu falei sobre Revolução Industrial, modernização da família, também a gente fala sobre a falta de participação dos pais. Porque hoje nós temos uma sociedade terceirizada. Bauman fala sobre relações líquidas. E hoje nós temos relações líquidas não só em relacionamentos de homem e mulher, principalmente, vamos supor, as redes sociais também. Oi? Oi? Travou? As redes sociais, elas ampliaram essa questão das relações líquidas, vamos supor, questão da família mesmo. O menino tem uma boa aula de inglês, a internet o dia inteiro, ele vai para a escola, 5 dias da semana tem natação, ele não tem um relacionamento com a mãe, com o pai, então ele não tem, os pais não participam da vida da criança. Então, principalmente um menino de escola, ou que tem um padrão de vida médio. Os pais não têm um relacionamento, não existe uma participação na vida escolar dessa criança. E também a terceirização, a gente pode até pular lá quando a gente falar de idoso, que a terceirização também da terceira idade. Terceirização da terceira idade, bem estranho, bem redundante. Mas os nossos velhinhos também, eles não têm mais esse cuidado da família. Né? Então dá pra gente falar sobre essas relações líquidas e dá pra encaixar demais Bauman falando sobre essa modernidade que nós temos líquida, né? Então acho que falei demais. Eu já pulei uns 3 pontos aí. Eu só queria fazer um último comentário, que é uma recomendação de filme. Não sei se vocês já viram, que é o Capitão Fantástico. Maravilhoso. Já viu, Camila? Maravilhoso, né? Então, assim, acho que tem tudo a ver aqui com esse processo de educação. Tudo que você falou. Vejam, Capitão Fantástico. É muito bom. Então vamos, violência urbana e os justiceiros, né? A gente já falou um pouquinho do Batman. E aí a gente pode falar aqui do filme também, O Poderoso Chefão. Algumas máfias, né? Uhum. Eu pesquisei aqui, ó, Estados Unidos nos anos de 1920, né? E aí essa máfia Al Capone, ela atuou muito lá nos Estados Unidos nos anos de 1920, porque nessa época ocorreu a lei seca, né? Não Sim. podia vender, não podia comprar, não podia consumir nada de álcool. Foi. Então, a máfia, eles eram o cargo-chefe, vender e adulterar, né? Bebidas. Isso. E aí, assim, gera todo um processo de violência, né? Desencadeou toda uma questão lá dos Estados Unidos. Eu acho que vale muito a pena a galera pesquisar, assim. Isso. Todo mundo pesquisar um pouquinho sobre essa história. E aí, o que a gente pode levar, né? O que a gente pode até comparar com os dias de hoje. Sim. Que hoje, por exemplo, o álcool não é uma bebida legal, né? Então, e aí o que advém dessas questões, né? Como você falou sobre essa lei seca, presta atenção, ó. A máfia de Al Capone, o poderoso chefão, Batman, todos se ligam nessa questão de 1920. Na verdade, foi 1929 que foi a quebra da Bolsa de Valores. Nessa mesma época que houve a criação da lei seca, que foi em 1920. Foi tudo nesses 10 anos, praticamente, nos Estados Unidos. Nesse momento que foi criado o quadrinho Batman. A gente não está falando do filme ainda, estamos falando do quadrinho do Batman. E ali, nesse momento, a ideia foi o aumento do crime organizado, através, óbvio, gente, precisava distribuir bebida alcoólica, as pessoas fizeram isso, esse contrabando. E também havia um descontentamento da população. Quem já assistiu o filme ou já leu o quadrinho, sabe que existia... Até agora eu esqueci. É uma guerra da cidade, eu não sei o termo para usar direito ainda. Mas existiu... Eu sou péssima com
super-herói. Eu não entendo nada. Então existia uma guerra, quem souber falar ali, guerra civil, meu Deus. Então a cidade, as pessoas estavam, então não existia uma segurança pública, as pessoas estavam em guerra. Tem uma frase mesmo do próprio Batman, do filme, tá? Que é assim, ó: quando se nega a humanidade do outro, qualquer violência torna-se possível de agressões de morte. Então, a ideia de direitos, né, que existia essa briga de direitos, olha, a gente quer consumir, mas o que precisava? De ter uma campanha de conscientização, né, e antigamente não existia, como eu falo, comunicação. Então, dá para atrelar toda essa referência, esse repertório com a violência urbana, essa questão de ser justiceiro também, que o próprio Batman era o exemplo de fazer justiça com as próprias mãos. Isso aí, muito legal. Cyberbullying, democratização da tecnologia. E aí, eu não sei se vocês já viram também o filme O Jogo da Imitação. Já viu, Camila? Já vi também. Já vi. Muito legal, muito né? Bom, aqui então, a gente está falando da criação do computador e esse jogo da imitação conta a história desse cara, né? Alan, sei lá o que, não sei falar isso. Turing. Ai, gente, nem sei, nem arrisco. Então, muito legal esse filme, gente. Chama O Jogo da Imitação. Eu acho que ele até chegou a concorrer a Oscar. Não lembro se ele ganhou. Eu acho que ganhou um prêmio, algum prêmio. Eu só não sei se foi o Oscar, mas eu lembro na época. Muito legal. Que aí foi lá na... Conta a história, né, do Alan, que ele era... Ele desvendava, né, os códigos, principalmente dos alemães, né, na guerra. Sim. E aí, a partir disso, né, que surgiu o primeiro computador, né? Isso durante a Segunda Guerra, né? O Alan trabalhou lá num sistema de inteligência, lá na Inglaterra, acho que é da Inglaterra. E aí, ele tinha que desvendar ali, né, colocar onde que as bombas estavam e tal, desvendar aquele código nazista que toda vez era mudado. E aí, é muito legal, gente, vejam. É muito bom mesmo, é muito bom. É histórico, né? É um filme histórico, é muito bom, é incrível. Eu adoro esses filmes que contam história. Essa questão do cyberbullying e democratização da tecnologia é um tema muito polêmico, principalmente nessa era que a gente está vivendo em casa. Todo mundo em casa com seu celular na mão. E a gente está vivendo no momento da cultura de cancelamento. Então, se eu vejo uma pessoa na internet não concordo com o que ela está falando, não é minha publicação, não foi eu que postei, eu acho que eu tenho o direito de ir lá na página dela, de colocar um comentário para poder ferir a pessoa, para poder dizer que o que ela tá fazendo não é legal. E aí eu vou a muitas das pessoas, e a gente pula também lá pro tema do suicídio, que acabam cometendo suicídio através dessa nova criação, como é cultura do cancelamento. Para mim é uma hipocrisia online, uma hipocrisia virtual, porque a gente chega em setembro, no Setembro Amarelo, e a gente começa a pregar solidariedade, a gente começa a publicar fotinha amarela na internet, sendo que a gente não vive isso durante o ano todo. Então toda vez que alguém me pergunta, e é algo que eu tenho aprendido muito, tá? Assim, é não julgar o outro. Deixa o outro fazer, gente. Se o outro gosta, se o outro... não falo de ferir, né? Não falo de ferir direitos humanos, mas deixa o outro ser feliz, né? A gente não tem nada a ver com a alegria, com a felicidade do outro. E o cyberbullying, gente, porque acontece... Quando tem pessoas que usam da internet para poder agredir, não tem coragem de falar frente a frente, né? E aí é muito fácil você agredir o outro sem sofrer consequências. Só que existem hoje leis fracas, mas existem leis para proteção da vítima de cyberbullying. Então a gente precisa conhecer também, a gente vive nessa era da cultura de cancelamento, a gente precisa conhecer. Eu tenho Twitter e eu tenho Instagram. Às vezes eu não consigo ficar no Twitter por mais de meia hora, porque as pessoas são ruins mesmo. E tipo assim, não é uma ou outra, são todas as pessoas. E aí eu cria-se termos como tóxico, relacionamento tóxico, fulano é tóxica, todo mundo é tóxico, minha mãe é tóxica e pau. Não, você não, né? Você é o alecrim dourado, você é o único isentão, você nunca foi tóxico com ninguém, você tinha que ir pra floresta para poder viver com as fadas e as ninfas. Então eu acho que a gente precisa aprender a não julgar o outro. A cada um cuidar do seu, ser feliz e parar com esse negócio de cyberbullying, porque hoje em dia
para não ter uma pessoa que pratique é difícil. Se a gente acha tão ruim quando a gente é julgado, né? Por que a gente faz isso com o outro? Nossa, fica isso. Tem gente que é fiscal da internet, fiscal da quarentena, fiscal pra quem vem, quem saiu, quem fez isso, quem aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, isso é um filme? Meu Deus. E aí, quando acontece algum caso que vira de repercussão nacional, como aqui eu coloquei a lei da Carolina Dickmann, né? Que virou uma repercussão. Sim, verdade. E aí, assim, ela levou lá o computador dela para formatar, o cara que foi formatar copiou foto, vídeo, um monte de coisa dela e colocou na internet. Gente, de graça. Nossa. Aquilo ali, pelo amor de Deus. É muita maldade no ser humano, tá? A gente fica falando de governo, mas, gente, vamos olhar pra gente primeiro, né? Com certeza. Vamos lá, meio ambiente. E aí, tem alguma coisa que você quer citar aqui do meio ambiente? Meio ambiente. Gente, posso ser sincera, é um tema que eu sou fraca. Fraquíssima no meio ambiente, tá? Tô tentando lembrar de alguma coisa aqui. Então, meio ambiente, eu dei uma pesquisada aqui. Diga. E aí, eu tava olhando sobre o Egito Antigo, né? E o que acontece lá no Egito Antigo? Lendas, né? A gente não sabe se é verdade também, né? Tem várias histórias, né? Lá do incêndio de Roma por Nero. E aí tem diversas histórias. Alguns falam lá que o imperador Nero ordenou o incêndio, e aí ele ordenou esse incêndio para construir um palácio maior, né? Uma construção muito maior. E aí o vento, aquela coisa louca, espalhou tudo. E das 14 zonas que era ali daquele império, 10 tudo queimou. Nossa. Tem outra versão também que alguém naquelas casinhas, que as casinhas eram mais de madeira, né? Tava ali com uma lamparina ou aquecendo, se aquecendo. Aí, como era tudo de madeira, começou a pegar fogo e o fogo se alastrou. Foi um dos maiores incêndios que rolou lá em Roma. E aí destruiu, assim, 90%, destruiu galera. Então tem várias versões. Tem esse lá do imperador, que quer construir um palácio e tal, maior, então botou fogo em tudo. E com o vento ajudou. Então alguém numa casinha lá descuidou, a vela lá caiu. E aí com o vento também, e foi uma coisa de louco, esse incêndio, destruindo tudo. Esse sobre o incêndio de Nero. Agora, do Egito Antigo, que eu queria falar também, era o Rio Nilo. Tem uma reportagem que eu vi na Globo News que conta a história do Rio Nilo. Gente, é lindo. Em relação ao Egito, porque... Nossa, gente, veja, depois vocês procuram. Lá na Globo News, algum documentário. O documentário chama Rio Nilo. Tá. E aí o Rio Nilo, né, ele tá ali no Egito, né? E ali o Egito Antigo, tudo começou ali em volta do rio, as civilizações, a agricultura, e como que aquele rio é tão importante até hoje, né? Aqui a gente está no Egito Antigo, mas até hoje aquele rio é tão importante para os povos, tem muito nômade, é incrível, muito deserto, é lindo de ver esse documentário. Eu vou pesquisar, vou assistir. Eu preciso estudar mais sobre meio ambiente. É um tema, assim, que eu sou bem fraquinha de argumento. Por isso que eu não dou meus achismos. Vamos pular aqui, vamos... Pula. Já são 8h30, meu Deus. Vambora. Socorro. E o povo já tá saindo, tá deixando a gente. Deixa eu só acertar aqui o negócio. Gente. Sai não, fica com a gente. Tá acabando. Acessibilidade e deficiência, estudantes com necessidades especiais, né? E aí, alguém comentou aqui nos comentários lá sobre as mutilações, né? Da Primeira Guerra Mundial. Sim. Aqui, né? Temos as mutilações. Verdade. Tem outra coisa. Temos também aqui o tratamento dado aos deficientes na antiguidade, que na antiguidade era assim, a galera tinha passe para matar. Então, se a galera tinha um filho que viu que ele está com tá com uma deficiência, nasceu com uma deficiência, ela tem passe ali do imperador para ela ou matar o filho, ou então ficar tipo com dó e aquele filho ali ser exaltado para o resto da vida. Então só tinha essas duas opções.
Ou a galera matava o menino, jogava no rio, né? Ou então ficava ali, ai, que dó, não sei o quê. Geralmente os aikido era da nobreza, né? Sim. Então, era isso que rolava lá na antiguidade. Sim. Também essa questão de deficiência, acessibilidade, eu gosto de falar, os meus alunos já estão cansados de saber, mas tem como a gente fazer um link com o desenho do X-Men, ou filme também. Primeiro que ali os personagens, eles lutavam por um mundo que atendesse todas as diferenças, um mundo que aceitasse as diferenças e que todos fossem tratados igualmente. Então, existiam mutantes. O mutante chefe de todo mundo, que cuidava de todo mundo, era cadeirante, né? Então, tem essa questão da acessibilidade, também tem a questão do racismo e da questão LGBT também. Existe toda essa questão da aceitação. Lembrando que os mutantes, mesmo sendo marginalizados da sociedade, eles lutavam por essas pessoas para defender a sociedade. E é interessante a gente saber também fazer uma alusão com esses heróis, que eram, na verdade, conhecidos como anti-heróis, que protegiam a população, mesmo a população maltratando e excluindo, né, eles. Mesmo eles sendo ali, né, maltratados pela população, eles defendiam eles, danadinhos, né? Questão da água e preservação. Temos aqui, eu acho que transposição do Rio São Francisco bem importante, né? Da gente entender como é que é essa transposição, pesquisar a fundo, o que está rolando com os indígenas. Eu acho que é uma questão muito importante aqui. Essa semana também, Clarissa, só antes de você continuar com os outros, surgiu inúmeras notícias sobre essa questão da transposição do Rio São Francisco. Eu vi alguns noticiários, acho que na revista e no Twitter, com a questão de superfaturação da obra também, que a transposição do Rio São Francisco tem um objetivo, mas só que nos governos antigos, eu não sei direito bem, mas existe sim essa questão política por trás. A gente precisa conhecer algumas questões políticas também. Eu sempre falo com os meus alunos, a frase é essa: se você não gosta de política, se você não tenta conhecer política, a política vai te dominar. Então não adianta você ir pela fala de todo mundo, pela fala de um grupo, você vira massa de manobra. Massa de manobra é quando alguém fala uma coisa, tem uma voz mais alta que você, o que 3 pessoas falem, você não tem uma opinião, você, então eu concordo com eles. Então eu quero ser tal coisa. Então a gente precisa ter uma opinião bem formada sobre a nossa vida para que a política não nos domine, tá? Nem era sobre isso, mas falei. Não, tá certinha, ótimo, maravilhoso. Quer comentar mais alguma coisa, a questão da água? Não. Ou podemos pular? Pode pular, você que é boa nisso, da água. Questão indígena aqui, também a gente pode fazer ali, juntar um pouquinho da transposição do Rio São Francisco, né? Com essa questão indígena também, porque vários povos indígenas estão ali na meiuca do processo. Tem aquele personagem da Turma da Mônica, tão bonitinho, né? O Papa Capim. E o Iracema, gente, né? minha paixão. Ai, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada por José de Alencar, principalmente com Iracema. Foi fazendo a monografia, foi meu primeiro tema que eu escolhi para fazer monografia, depois eu desisti. E eu trabalhei com 2 artistas, na verdade, 2 escritores baianos, mas na época, a minha ideia de Iracema, eu me apaixonei pela construção do herói nacional. Lembra que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial, que é questão fora do país, e a gente lembra que José de Alencar tentou criar um herói nacional, né? Mesmo a gente vivendo nos moldes europeus, ele construiu essa personagem maravilhosa. Lembrando que a Iracema é um jogo de palavras. Você pode transformar na palavra América, não sei como, mas transforma na palavra América. E essa questão de pegar a representação de índio para mostrar que ela era o nosso herói, e ela deu a vida pela essa miscigenação do Brasil. É muito bonito sério, tinha que ter um filme de Iracema, é o meu livro preferido da literatura brasileira, sério, sem zoeira. Então, aí, recomendação, todo mundo lê Iracema.
Isso aí. Vamos lá, consumismo, né? Aqui sobre o consumismo. Eu até falei na aula lá do workshop de linguagem um pouquinho sobre essa obsolescência programada, né? Falei que tudo tem prazo de validade. A gente compra um celular, tem prazo de validade para ele ter uma vida útil ali, né? Dura lá 2, 3 anos, pronto, acabou. Depois não tem aplicativo, não tem nada que vai funcionar ali direito. Então, assim, a obsolescência programada já está pensando na vida útil daquele material, Sim. daquele produto, né? Televisão vai durar tanto X, porque aí depois vai sair uma nova para você ir lá e depois comprar a nova. Então, complicada essa questão da vida útil dos produtos, né? É isso A gente mesmo. acaba ficando refém. Essa questão também de propaganda, né? A propaganda, ela é a alma do consumismo. De tudo. Primeiro, você não vai comprar uma comida que você não viu, uma foto bonita, que você não sentiu o cheiro bonito, que as pessoas não estão falando sobre isso. Normalmente a gente sabe que anúncios publicitários não são feitos com os alimentos de verdade. Bob's, Burger King, McDonald's, tudo aquilo ali é massinha, ou é uma esponja, ou é tipo como se fosse... É tipo massinha mesmo, eu não sei o nome do material, para poder moldar aquele alimento e fazer algo bonitinho. Gente, eu tô trabalhando com os meus alunos do 4º ano sobre propaganda, então a gente tá estudando sobre a influência da propaganda na vida das pessoas. Óbvio que, eu vou falar um exemplo aqui que eu não falei com eles, mas existia eu não lembro, eu até anotei em algum lugar o nome do cara, que alguém falou sobre Hitler, a época de Hitler, tinha um cara também. Qual era o nome dessa pessoa? Goebel. Acho que é George Goebel. James Isso, Goebel. eu acho que tem aqui um pouquinho no slide mais à frente o nome desse cara. Então já pula lá aquela parte. Ele construiu uma perfeita propaganda nazista. Olha como é que a publicidade tem um poder grande para falar que o problema como é que eu posso dizer, econômico das pessoas eram os judeus, eles eram a causa dos problemas econômicos, eles eram as fontes. E ele criou uma propaganda psicológica para que as pessoas entendessem que os judeus eram um problema e que eles precisavam ser exterminados. Então pensa, hoje a gente falando de um produto. Pensa, se naquela época ele conseguiu moldar o pensamento de uma população, pensa nessa questão do consumismo, que a ideia é você consumir tal produto, que a ideia é você comer tal comida, que a ideia é você comprar maquiagem tal, que a ideia é você ter o celular ideal. Então a propaganda, ela é a alma de tudo, como as pessoas falam, é a alma do negócio. Então a gente precisa conhecer essa questão do incentivo publicitário, o que eles estão nos incentivando? É o corpo perfeito, né? É a aparência perfeita, é o nariz fino, é a sua boca gorda, gorda, né? Boca gordinha. É você ter um rosto fininho com a bichectomia, que é o meu sonho. Você tá entendendo? Então são essas coisas que vão nos consumindo de verdade. E você falou desse cara aí, eu nem sei falar o nome desse cara não, nazista, Isso. dessa propaganda, foi isso que fez aquele secretário da cultura do Bolsonaro cair, né? Ele copiou essa propaganda nazista, os modelos dessa propaganda, né? E aí ele caiu, saiu do governo. Isso é verdade. Perigo. Perigo. Vamos lá, bora lá. Obesidade, anorexia, né? Ai, gente, Fantástica Fábrica de Chocolate. Todo mundo já viu esse filme. Eu assisto até hoje. Se estiver passando, todo mundo aqui em casa para pra assistir. Que é um filme perfeito, gente. Tem muitas alusões históricas nesse filme. Sério, sem zoeira. Todo mundo tem que ver. Fantástica Fábrica de Chocolate. Vê uma, vai ver 10 vezes depois. Vai viciar. É verdade. É lindo, assim, o filme. É muito interessante. E aborda bem nessa questão de até do consumismo, fala um pouquinho desses incentivos publicitários, a obesidade, né? Tem várias coisinhas ali encaixadas. Isso a questão mesmo. histórica, né? Tinha pobreza na época, eu não lembro qual época que era, mas era uma época, se eu não lembro. Era a Revolução Industrial, sim.
porque a população estava sendo trocada pela máquina, tanto que o pai dele, lá no finalzinho, coloca a tampa da pasta de dente. Isso foi nessa época. Então dá para trabalhar muito a Revolução Industrial, consumismo. Olha como é que era que as crianças tinham. Um tinha todos os videogames do mundo e entendia tudo sobre aquilo. A outra tinha todos os prêmios do mundo. O outro se achava inteligente. Mas ninguém tinha uma humanidade de verdade, um coração doador, que o menino abriu mão de todo o dinheiro, de toda a riqueza para poder ficar com a família. Foi por isso que ele ganhou a fábrica. É interessante essa questão do padrão, a menininha lá que fica azul, que fica com cor de amora, que eu não lembro mais, tinha esse padrão de corpo, a mãe ficava controlando ali, não, peraí, não come direito, papapá. Então tem tudo isso, né? Esse padrãozinho que a gente entende de modelo, de beleza. É verdade. E você lembrou também lá atrás, né? Ver os filmes de forma crítica. Sim. Então vamos ver de forma crítica. Suicídio. Camila já falou, né? Foi. Suicídio aqui, falar um pouquinho do cyberbullying, né? Vamos pular então esse suicídio aqui, falou lá até do Setembro Amarelo. Sim. Revolução Industrial, já demos diversos aqui também, né? Sim. Diversos exemplos da Revolução Industrial, francesa, Segunda Guerra Mundial. Você quer comentar algum, Camila? Não, aí pra mim tá ótimo. Era Vargas também, já demos diversos, né? Uhum. A vinda aqui da corte, eu comentei lá sobre a primeira universidade. Sim. Arte urbana e vandalismo, grafite. Quer comentar alguma coisa, Camila? Tô tentando lembrar aqui, gente. Eu acho que esse Bensky, se eu não me engano, foi um artista, um artista anônimo, não era? Na época? Que ninguém sabia o que ele era, não era? E ele começou a fazer... Como é que era? Eu não sei direito essa história dele. Ele começou a fazer vários stencils, né? Em muros, assim, acho que era em Berlim, tem. Em alguns lugares da Europa, e o negócio era fantástico, ninguém conhecia ele, né? Quem que é essa pessoa que está fazendo isso? E são obras incríveis. Se você digitar se vocês, né, digitarem no Google, vai lá na imagens, tem coisas incríveis, né? Moradores de rua. Ou você quer comentar mais? Não, pode, tranquilo. Tá tranquilo, pode passar. Tô correndo aqui do tempo. Não, tá tranquilo, você tá certa, que se deixar eu falo. Moradores de rua. Eu pesquisei um pouquinho desses workhouses, né? Lá na Inglaterra, pós-Revolução Industrial, que eram casas, né? Onde as pessoas iam, que a pessoa que não tinha condição nenhuma, né? Ela ficava nessa casa, e aí lá ela dormia, almoçava, podia trabalhar, né? Tinha pessoas que não tinham condições, né? Isso. E aí as pessoas... embolei tudo. Os idealizadores também ofereciam uma profissão para essas pessoas. E quando a gente fala morador de rua, você falou que foi Revolução Industrial, né? Tá anotadinho, pós-Revolução Industrial. Lembrando que moradores de rua não é o tipo de morador de rua que a gente tem hoje. Se a gente está falando de Revolução Industrial, avanço do capitalismo, existia famílias na rua, existia mulheres sem maridos, existiam crianças nas ruas, era muita gente na rua. Se a gente acha que a gente está vivendo um caos com essa pandemia, com isolamento social, que você tá em casa com sua internet, que você tá estudando, que você tá comendo direitinho, ou que você, sei lá, tá tendo a ajuda do governo, naquela época não existia isso. Lembrando que nós tivemos, nós não, né? Nossos avós, antepassados, tiveram tipo guerras e guerras em menos de 5 em 5 anos, por aí, queda de economia, e era uma loucura em cima da outra, era muita gente na rua, não era esse pouco de gente que a gente vê não, tá? Era tipo assim, uma cidade inteira na rua, porque o capitalismo na época, ou você era rico ou você era miserável. É isso aí, era 880. Envelhecimento da população, né? A gente pode falar que semana passada eu vi de novo Up, né? Altas Aventuras. Bonitinho demais esse filme, gente. Vamos ver. Lindinho demais, né? E é verdade, essa questão do envelhecimento da população.
Aqui em casa, minha mãe e minha irmã fazem cursos destinados à saúde. E o que elas entendem hoje, que elas estão estudando, se alguém aí tem desejo de ser fisioterapeuta ou nutricionista, invistam de verdade, porque nossa geração brasileira está envelhecendo. Então, as pessoas precisam... Eu tenho amigos que são educadores físicos, que estão se especializando na área geriátrica para cuidar dos velhos. Então, o Brasil é a nova Europa. Europa não tem só velho. Brasileiro agora vai ser, daqui a 5, 10 anos, um Brasil de velhinhos. Então, tem uma cidade mesmo no Espírito Santo chamada Guarapari. Gente, a cidade, eu acho que é a primeira cidade que no Brasil que tem a melhor qualidade de vida para a terceira idade. É incrível, vocês podem pesquisar. Se eu não me engano, são dados de 2018. Mas, como eu falei com vocês também, essa questão da Revolução Industrial, ela abrange muita coisa. Como eu falei sobre terceirização da família. Então, hoje, os nossos velhinhos, eles são terceirizados também. Então, casas de acolhimento a idoso, asilos, acho que eu nem pode usar mais esse termo asilo, né, se eu não me engano. Mas aumentaram muito. Então, a saúde hoje, ela precisa se adequar a essa nova geração que está chegando, tá bom? Verdade. Estética e saúde, né? A gente já falou um pouquinho da estética lá das cirurgias plásticas, né? Na guerra. Também falamos gente, padrão. E barro humano. E Barbie humanos. Que isso, gente? Eu também tava vendo. Oi, travou, Clarissa. Oi? Repete, Camila. Ah, tá. Eu tava vendo essa semana, eu acho que é no BuzzFeed, uma coisa que, sei lá, o nome do trem, que eu não sei inglês. E aí tava... Isso mesmo, é BuzzFeed, esse eu sei, que eu adoro, eu faço então, todos eu os testes. gosto. Eu também faço todos os testes, gente, ó. Como se a gente tivesse tempo, né? Eu estava aqui reclamando antes da aula que não tinha tempo. Olha aqui. Teve mesmo essa questão das cirurgias plásticas, e eu tava vendo por ver mesmo, de atrizes e atores famosos que fizeram uma busca por um padrão de beleza, só que eles ficaram monstros, de verdade. Tem atrizes lindas, com o olho todo esticado. Meu sonho é fazer uma bichectomia, pelo menos dar uma afinadinha nesse rosto. Mas só que a pessoa transformou o rosto. E a gente vive nessa luta para entrar num padrão de beleza que pode, daqui uns dias, a gente vai tomar susto um com o outro no meio da rua, né? Se cirurgia for tão barata, né? Mas é caro. Não, eu lembrei aqui agora que eu vou na dentista. Minha dentista desde os meus 15 anos de idade. Eu tô com 27. E aí eu vou lá agora. Ela já não é mais dentista. Ela faz... porque dentista pode fazer esses negócios de botox, né? O negócio do nariz, que eu sei, que fica retinho. Isso. Tem esse negócio da bochecha também. Isso. Dentista agora pode fazer. Aí, semana passada, eu fui no dentista, né? E aí não é ela que tá atendendo, mas o consultório é dela e tal. Gente, a menina já tá transformada de tanta coisa que ela colocou no rosto. E eu conheço ela desde os meus 15 anos, eu fiquei assim, abismada. Eu falei, Jesus. E a agenda dela lotada. Eu acredito, porque barateou muito essas cirurgias estéticas pequenas, principalmente pelo aval que dentistas e fisioterapeutas têm para poder fazer esses procedimentos. E aí, acho que Ryan falou aqui, temos a Gretchen, né? Gretchen foi o nosso primeiro símbolo de susto no Brasil. Então a gente começou a ficar assustada com a Gretchen desde criança, que ela muda de cara a vida inteira. E essa questão da estética e saúde, eu conheço uma dermatologista lá no Rio de Janeiro. Gente, eu conheço, eu tô me achando, é sério mesmo. Eu vi a mulher, ela falou comigo. Eu fui no consultório dela. Porque ela é a Bárbara, ela é muito famosa, ela trata esse povo aí de Melim, de Bianca, Boca Rosa, papapá. Gente, é muito dinheiro que esse povo ganha, porque as pessoas lutam por isso. Então, as pessoas saem da Bahia para fazer procedimentos estéticos lá. Então, as pessoas gastam com isso. Mas algumas coisas, você precisa saber com quem você está fazendo. Ela é dermatologista, médica formada.
Eu conheço dentistas que fazem esses procedimentos que deformam o rosto das pessoas. Então tem uma dentista que eu sigo na internet, eu sigo por educação, porque eu conheço desde pequeno, e ela faz com que a pessoa que tem o rosto todo estragado, ela coloque um preenchimento labial, mas a pessoa precisava consertar o nariz, precisava arrumar o olho, precisava tudo. Você tá com um preenchimento labial no rosto de uma pessoa que já não tá tão decente, caga a pessoa de vez. Então temos a Gretchen, temos outros brasileiros daqui uns dias. A gente vai ter que andar com as nossas identidades assim na cara, do lado, para as pessoas nos reconhecerem, os nossos amigos nos reconhecerem, né? Tá difícil. É uma coisa absurda. Papel e influência da mídia, a gente já falou um pouquinho, Sim. né, Camila? Uhum. Você pode pular também. Transporte público. Uhum. Transporte público, as locomotivas, e de novo também aqui fazendo referência lá com a Revolução Industrial, né? Você quer comentar, popular? Não, pode pular, assim, essa questão do transporte público também vem com a questão revolução das máquinas, revolução, capitalismo, sempre atrelem a esses temas. Tem várias coisas que são ligadas, né? Que são costuradas, vários temas costurados. Sempre tem um contexto histórico. Saúde mental é incrível. Várias coisas que a gente tudo já falou aqui, ó. A gente volta lá no saúde mental, né? Depressão, anorexia, você estava comentando do bullying, né? Sim. E o que gera essa questão toda da internet na nossa saúde mental, né? Isso aí. Tem o filme Coringa também. Gente, esse filme é incrível. Joker é incrível. Eu ainda não tive coragem de ver. Assista. Você vai falar assim, redação. Você vai só pensar em redação. Porque ele trabalha toda essa questão do Gotham City, tem a visão do Coringa, e ele não é assistido pela sociedade. Principalmente nessa questão da saúde mental dele. Então, ele não é bem assistido. E isso vai agravando na vida dele. É triste, é uma história triste porque ele tem um tratamento e de repente ele não pode mais fazer o tratamento. E aí tem como a gente atrelar a redação, faz água com açúcar pra gente. Vou tentar colocar na minha lista, mas eu tenho que ter coragem, porque eu sou meia medrosa, assim, meia cagona. Não, eu também tenho medo. Tipo, 12 anos de escravidão é uma coisa que eu nunca vou assistir na minha vida. Eu também que eu nunca vou assistir. Todo mundo fala, não, esse filme não assiste. Não, tá. Tipo esse último filme, acho que é ucraniano, o irlandês, que saiu agora 7 anos na cela, sei lá o que das quantas, 7 celas, não lembro. Na Netflix. Não posso ver também, não. Deus me livre. Agora, essa questão da anorexia, na Netflix tem um filme, não sei se é filme documentário, acho que é O Mínimo para Viver, acho que é um filme. É um filme muito bom também. É um filme, eu já vi esse filme. É filme, muito bom. Enfim. Fiquei chocada com a atriz, tá? A atriz magrela. Ui, gente, as pessoas estão indo embora. Temos 11 só, 11 freguês. Acabou, Camila. Muito obrigada por aguentarem a gente. Gente, vocês são os vencedores aqui da aula, tá? Quem tá aqui são os vencedores. Oi, gente. Ai, Camila. Camila, muito obrigada, viu, por tudo. Você é maravilhosa. Foi lindo. Obrigada pra todo mundo. Não, sério, gente. Olha, foi muito bom também esse formato de aula que as duas vão falando. Eu gostei muito, eu não sei se vocês gostaram. Mas, Clarissa, sério, muito obrigada de verdade. De você ser minha companheira nessas argumentações aí, que não tá fácil, não. Mas a gente gosta de falar disso. É isso aí. E aí tem o contato da gente aqui, né, Camila? E a aula também vai ficar gravada, depois vai para o YouTube, e aí a gente manda o link lá no grupo. Isso. Qualquer dúvida, tem o número de Clarissa, o meu número. Vocês podem entrar em contato com a gente. Quem quiser entrar em contato comigo no Telegram ou no Instagram, pode entrar. Eu tenho um Telegram também, eu tô tendo um cursinho online. Tem alguns alunos do meu curso online aqui também. Podem participar lá conosco. Super recomendo, que até eu tô no Telegram, tá? Então, assim, recomendo mesmo, juro. Até eu tô lá no Telegram, então eu recomendo demais. Camila maravilhosa. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Beijão. Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite. Beijo, beijo. Obrigada.